podem julgar contas de prefeitos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que compete aos tribunais de contas o julgamento das contas de prefeitos que atuem na qualidade de ordenadores de despesas, o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 982 do Paraná, impetrada pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, foi finalizado pelo plenário virtual do STF na última sexta-feira, dia 21. A decisão do STF representa um marco para o sistema de contas dos tribunais de contas, que vinha lutando aí para ter a sua competência reconhecida nestes casos. O vice-presidente de Relações Jurídico-Institucionais da ATRICOM, Carlos Neves, ele destacou, né, que a decisão é um fruto de um trabalho incansável da diretoria da ATRICOM, da atuação estratégica do escritório de advocacia Souza Neto e Tartarini Advogados e do esforço conjunto dos tribunais de contas parceiros. E, de fato, é o resultado de um trabalho conjunto realizado durante todo esse processo e que resulta reconhece, melhor dizendo, a importância dos tribunais de contas na proteção do patrimônio público e na fiscalização da administração pública. A decisão do STF reverte um entendimento anterior que limitava a atuação dos tribunais de contas na fiscalização dos atos da gestão dos prefeitos e, com a nova decisão, os TCEs têm competência para julgar as contas de prefeitos, os ordenadores de despesas e aplicar sanções mesmo fora da esfera eleitoral, independentemente da ratificação pelas câmaras municipais. E para entendermos melhor a respeito da amplitude desta decisão e seus efeitos diretos, nós vamos conversar com o vice-presidente da ATRICOM, Carlos Neves. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Calibre, e é muito importante, né, termos a sua presença para entendermos melhor o que isso implica no dia a dia das cidades. Boa tarde. Acho que tivemos um probleminha aqui com a conexão do vice-presidente Carlos Neves. Mas vamos continuar falando um pouquinho, né? O que é justamente o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, ele é um órgão que trabalha em conjunto, órgão consultivo aí que trabalha em conjunto com as assembleias legislativas, também as câmaras de vereadores, analisando todas as contas, né, dos prefeitos, dos gestores públicos, para que não haja justamente um desequilíbrio, não haja um abuso no poder político sobre a gestão de recursos. O senhor nos ouve? Boa tarde. Boa tarde. Estou escutando bem, então, de vez em quando dão pequenas falhas. Vocês estão me escutando? Que ótimo. Presidente, me diz uma coisa, justamente essa distribuição, esse reconhecimento, essa decisão do Supremo Tribunal Federal frente ao Tribunal de Contas, nós podemos dizer que é um marco histórico no trabalho aí de fiscalização, nessa auditoria que é feita nas contas públicas? Da Associação dos Tribunais de Contas, eu, na condição de vice-presidente jurídico, tive o cuidado de participar desde que cheguei nesse processo, mas ele já vem de muito tempo. Isso tem a ver com a decisão antiga que o Supremo proferiu, dando às câmaras municipais o poder de avaliar as contas de forma definitiva para fins de inelegibilidade. O que houve é que, após essa decisão, diversos tribunais de justiça, principalmente também em São Paulo, por exemplo, começaram a dizer que os tribunais não podiam julgar mais as contas dos prefeitos, dos ordenadores de despesas, teriam que sempre submeter às câmaras. E é bom fazer essa distinção. Ainda permanece com as câmaras de vereadores, o órgão legislativo, a possibilidade de fazer o juízo político das contas do governo. Se aquela gestão cumpriu com os índices constitucionais,
se ela atendeu no limite da educação, saúde, entre outras áreas, fazer o juízo político, e esse juízo pode levar à inelegibilidade. Mas alguns tribunais, ao decidir sobre prefeitos, tinham dificuldade de implementar suas decisões, porque alguns tribunais de justiça, o judiciário, era procurado pelos gestores públicos e ficavam simplesmente sem qualquer condenação. Uma condenação ao erário de um prefeito que era gestor, que assinava o contrato, que pagava de forma irregular, por exemplo, um contrato público, simplesmente não tínhamos, né, no caso, alguns tribunais não tinham como aplicar a sanção ao prefeito. Era, na nossa visão, uma interpretação equivocada, e agora o Supremo reafirmou: se o prefeito for ordenador de despesa, ele poderá ser condenado pelos tribunais de contas no caso de atos ilegítimos e irregulares que podem levar, inclusive, ao ressarcimento, à devolução do valor ao cofre público, municipal, no caso. E dentro das sanções que podem ser aplicadas pelo TCE, o que pode forçar ali o município, né? Por exemplo, perder o fundo de participação dos municípios. O que pode ser aplicado? As condenações, na verdade, elas são subjetivas, elas são voltadas ao gestor público. Então, no caso, não é o município que perde algo com essa decisão. Ao contrário, o município ganha. E por que ganha? Porque o Tribunal de Contas, ao analisar um contrato, vamos dar um exemplo bem prático. Um prefeito, ele é o ordenador de despesa daquele município, normalmente são os secretários que são, mas se ele for o ordenador de despesa, ele assina um contrato de combustível para a frota municipal. E aquele contrato, ao invés de pagar o preço que todo cidadão paga na gasolina, pagaria 2 vezes o preço da gasolina. E como é que ficaria nessa situação? O Tribunal de Contas julgaria essa conta, essa auditoria, por exemplo, e ao determinar uma devolução de X valores ao erário público, ou seja, ao cofre do próprio município, o tribunal não conseguia exercer essa competência constitucional prevista no artigo 71 da Constituição Federal desde 88, até antes. Os tribunais existem há mais de 100 e tantos anos. O TCU, por exemplo, é um dos primeiros. E não poderiam sequer aplicar essa devolução que o prefeito, de forma irregular, pagou muito mais do que o preço de mercado, com alguma irregularidade. E isso gera uma dificuldade, porque quem perde é o município, de ter os seus cofres ressarcidos para aplicar corretamente na política pública. O que acontecia? O prefeito, então, sabendo que teria que passar pela Câmara de Vereadores, não passava obrigatoriamente mais só pelo Tribunal de Contas, começava a se sentir mais livre de qualquer tipo de julgamento. Em razão disso, não que a Câmara não faça, mas em razão disso, os tribunais de contas, alguns sequer estavam a aplicar sanções, devoluções ao erário público para prefeitos. O TCU, o Supremo, já tinha entendido lá atrás, que naqueles casos em que o TCU julgava as contas de prefeitos, por exemplo, quando o prefeito pegava convênios, contratos com órgãos federais, já reconhecia que ele tinha que prestar conta ao TCU e se fosse julgado irregular, a devolução teria que ser proferida. Faltava, então, restabelecer a competência dos tribunais de contas dos estados. E isso foi feito agora com a DPF 982, que foi patrocinado pela Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, para esse retorno dessa interpretação. Não foi fácil. No começo, quando foi ingressou com a DPF, o Supremo entendeu que aquilo era caso parecia um recurso de uma decisão judicial e questionou a prova Tricom com a sua ação. Após vários trabalhos de todos os tribunais no Brasil, porque isso impacta em todo o sistema de contas, mostrando a importância de, respeitando a atuação da Câmara de Vereadores, que ainda vai julgar as contas dos prefeitos no quesito governo, as contas de gestão, quando ele paga, quando ele ordena, quando ele homologa uma licitação, podem sim ser analisadas pelos tribunais de contas dos estados e dos municípios, a exemplo, por exemplo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que fiscaliza as contas daquela prefeitura.